Boa noite! Hoje no Unesp Notícias você vai rever uma edição especial com um tema que cresce em visibilidade aqui no país: a saúde mental dos universitários. O último Unesp Notícias de 2018 começa agora! Para esta edição especial, contamos com a presença do professor Érico Campos, que é vice-coordenador do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru. Muito obrigada, professor, por aceitar esse nosso convite. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar conversando e discutindo essas questões que realmente são tão importantes atualmente. Com certeza. O professor Érico vai nos ajudar a compreender os riscos e os tabus que cercam a questão da saúde mental dentro das universidades. Entrar na universidade é um sonho para muitos jovens, mas a nova rotina, a distância da família, as responsabilidades e cobranças que acompanham o início da vida acadêmica podem ser desafiadoras. Em casos extremos, o desenvolvimento de patologias psicológicas como ansiedade e depressão impõe barreiras que interrompem trajetórias promissoras e ligam o sinal de alerta para a dimensão das consequências pessoais e sociais dessa realidade. É nesse contexto que a atenção à saúde mental dos universitários tem se tornado motivo de preocupação para pais, estudantes e gestores das instituições de ensino superior. Professor, esse ainda é um tabu dentro do contexto universitário? Sim, certamente. Eu acho que tem vários níveis onde isso acontece. A instituição universitária, por sua inserção, sua origem, né, ela tem uma marca muito forte, com uma certa posição de conhecimento, né? E por conta disso, sempre foi muito difícil as pessoas reconhecerem sua própria impotência e seu próprio desconhecimento. Então, por isso, toda a hierarquia, né, da academia está muito centrada num lugar de conhecer e de poder, né, e onde reconhecer fraquezas, né, é mal visto. Então isso sempre marcou a relação do trabalhador, do universitário, do estudante com esse local. Então essa é uma questão mais geral, né? Sempre foi assim, né? Então tem uma certa aura, né, da cátedra, né, do professor, do acadêmico, que é um grande ideal, que não corresponde à realidade, mas que norteia uma certa fantasia de como as pessoas se relacionam com a academia. Então isso certamente é o primeiro fator, né? Agora, tem outros fatores que têm a ver com as mudanças que, né, a própria formação dos alunos, a formação profissional e a formação do pesquisador vão ganhando. E, de fato, recentemente se tem começado a discutir e também noticiar e tornar público questões de saúde mental nesses ambientes, né? Então, nesse sentido, o tabu diminuiu, porque isso já é falado, reconhecido, mas ainda carece de trabalho, né? E uma outra questão importante é que isso tem aparecido, né, muito fortemente, como vocês vão mostrar, certamente, né? E quais os riscos, professor, de se naturalizar ou de não se dar atenção a essas questões? Acho que naturalizar pode ser entendido também de duas formas. Naturalizar tem a ver com tomar uma coisa como natural, que é assim mesmo, né? E, portanto, você tem que se acostumar com isso, né? E, de fato, tem coisas que são naturais deste momento da vida e desta inserção, né, numa instituição, num momento de formação profissional, mas que certamente não envolvem, né, o grau de sofrimento e de desenvolvimento de patologias, né, de saúde mental que a gente tem observado. Agora, também a gente tem que tomar um cuidado em não naturalizar esse sofrimento do ponto de vista também de uma concepção puramente de adoecimento, né? De adoecimento psíquico, de adoecimento mental, de patologia psiquiátrica, né? Porque, de fato, né, as pessoas desenvolvem transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, né, comportamentos suicidas, tudo isso tem um nome
do ponto de vista psiquiátrico, inclusive, né? São transtornos psiquiátricos e, portanto, são formas de adoecimento mental e psíquico. Mas a gente tem que tomar cuidado também de não naturalizar isso no sentido de tomar apenas como um efeito de uma disfunção fisiológica, né? De um indivíduo tomado isoladamente do seu contexto social, né? Da instituição onde ele está inserido. Então, a grande questão não é nem tanto naturalizar em termos de banalizar, mas é tentar buscar uma explicação que é puramente médico, né? De caráter médico, né? Isso é o que a gente chama de medicalização, né? Então, essa restrição que é o grande risco. Bom, e quais condições do ambiente acadêmico contribuem para a consolidação desse quadro? A nossa equipe foi ouvir a opinião dos próprios estudantes. Vamos ver. Eu acredito que, além de todo o desgaste emocional que a gente tem de fazer a graduação, que muitas vezes é integral, que é no meu curso, então a gente não tem muito tempo para fazer outras coisas, também tem a distância da família. A maioria dos universitários daqui mora longe, são de outras cidades, então a gente acaba vindo para cá, não conhecendo muitas pessoas, tendo que se virar sozinho. Então acho que isso é uma das coisas que é um desgaste emocional assim, mais prejudicial, que eu acredito. E também sempre tem essas pautas que nem a gente está tendo agora de ter greve e ficar muito à mercê de quando eu vou conseguir voltar para casa ou quando não vou conseguir voltar, se minhas férias vão coincidir com a dos meus amigos, então acaba tendo esse desgaste no sentido de que você acaba perdendo um pouco dos vínculos que você tem na sua cidade de origem. Quem tem mais condições consegue ter tempo para fazer algumas coisas, para praticar exercício, ter tempo para ficar na faculdade. Porque eu faço engenharia mecânica, o curso ele exige bastante da gente, nós temos que dar tempo fora, extra sala para o curso. Eu tenho que trabalhar fora para poder me manter aqui, aí já não tenho tanto tempo para manter a faculdade ou com exercício, aí varia de cada um, né, a disponibilidade. Acho que a sobrecarga de trabalhos, especialmente no meu curso, e como eu estou no primeiro ano também tem a questão da adaptação na cidade, talvez da dificuldade de se fazer amizades no campus e de se estabelecer como um aluno universitário mesmo, então isso acaba afetando a saúde mental dos alunos. A questão dos projetos de extensão também que seriam para ajudar o aluno, acaba sobrecarregando assim na carga horária, afeta tudo, né? Afeta psicológico, afeta emocional. Professor, diante desses relatos, né, que avaliação você faz desses pontos que eles elencaram? Sim, eu diria que são todos extremamente pertinentes, eles de fato são alguns dos aspectos que impactam muito na saúde mental dos estudantes, né? E aí acho que assim, é preciso diferenciar alguns níveis também onde a coisa se dá, né? Eu acho que do ponto de vista da formação do estudante de graduação no Brasil, você tem certamente um aumento muito grande, um incremento de carga horária, né? E de atividades extracurriculares ou atividades fora de sala de aula, né, que se articulam necessariamente ao curso, né? Então o perfil da formação dos currículos de graduação mudou muito de 20 anos para cá, né? Antigamente os currículos eram basicamente mais restritos em termos de carga horária e implicavam muitas atividades teóricas circunscritas. Hoje em dia o currículo foi se ampliando em todas as áreas, né? Integrando atividades de pesquisa, atividades de extensão, atividades extracurriculares, né? Participação em eventos, tudo isso vai aumentando, né, o tempo total de atividades que hoje em dia se exige para um aluno se formar, né? Então, esse aumento da carga horária efetiva que um aluno precisa para se formar é um fenômeno real, né? Porque, embora no cômputo, né, abstrato se diga assim, são 4.000 horas, sempre foram 4.000 horas, por exemplo, né, para um aluno se formar. Mas não é verdade, não, né? Na verdade, as 4.000 horas antigamente tinham um custo muito menor de tempo, né, e de implicação para o aluno. Então isso é um fenômeno. De fato, hoje se exige demais em termos de tempo. E por outro lado, o mundo não tem tempo, né? Também, em 2, 3 gerações, né, as pessoas hoje em dia não têm tempo para estudar, né? Então antes a pessoa fazia um curso integral,
né? Ela tinha, primeiro, condições de estudar para além do tempo, né? Condições materiais, porque a família poderia dizer, não, você está na faculdade, então, né, nós vamos prover isso para você de certa forma, o Estado provia. A gente tem uma precarização da família, né, e das formas da família conseguir sustentar o seu filho, né, para poder fazer esse tempo em que ele é um adulto, mas ainda está estudando, né. E isso exige que as pessoas vão para o mercado de trabalho para poder estudar, coisa que antigamente não se fazia, né? Antes, na minha geração, era assim, você vai estudar, você vai trabalhar, né? Você vai fazer a universidade, você vai trabalhar. Se você for fazer universidade, você não precisa trabalhar, a sua família, de certa forma, vai investir em você. Hoje em dia, a gente não tem essa condição da família investir no aluno. Isso cada vez é mais raro, né? Além da parte do Estado que investe, no caso das universidades públicas, né? Cada vez mais o Estado tendo que teria de assumir, né, esse investimento, que é o que a gente chama das políticas de permanência, né, de assistência estudantil. E nem o poder privado, né, nem as famílias conseguem dar conta disso, nem o poder público também consegue, porque as universidades cada vez menos conseguem fazer isso, então fica a cargo do próprio sujeito se bancar. Né? E essa é uma situação que se arrasta para pós-graduação. Um estudo conduzido por pesquisadores do Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas e publicado na revista Nature no início deste ano, evidencia que esse cenário se reproduz na pós-graduação. A investigação mostra que estudantes de mestrado e doutorado têm 6 vezes mais chance de enfrentar depressão e ansiedade. Foram entrevistados mais de 2.000 estudantes de 26 países. 41% deles demonstraram sinais de ansiedade e 39% de depressão moderada ou grave. Na população em geral, esses índices giram em torno de 6%. Os pesquisadores também apontaram que mais de 50% dos entrevistados, nos 2 casos, assumiram ter dificuldades para alcançar um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e o trabalho. Outro dado apresentado pela pesquisa é o fato de metade dos estudantes depressivos e ansiosos afirmarem não receber atenção ou tutela adequada de seus orientadores. Bom, professor, retomando o que você estava falando, né? Por que esse cenário ele se arrasta para a pós-graduação? Por que essa incidência tão alta de ansiedade e depressão entre os pós-graduandos? Sim, isso é um fenômeno mundial, né? Quer dizer, acontece nos países desenvolvidos, né? Onde os países de ponta na pesquisa e na produção científica, onde o grau de exigência de produtividade, o grau de concorrência na carreira acadêmica é extremamente intenso. Né? Então hoje a gente vê no mundo, né, quem vai para o exterior inclusive, percebe como que tem um grau de exigência de produtividade, um grau de concorrência, né, muito intenso, que faz com que os estudantes de graduação e pós-graduação encontrem, né, muitas dificuldades de poder responder a essas exigências. Né? Isso já vem também na própria graduação, porque na graduação o aluno começa a se formar com pesquisa, entra em contato, e isso produz uma impossibilidade, né, de lidar com essa demanda de produtividade. Isso é um aspecto muito forte. Assim, um dos maiores impactos na saúde mental de quem trabalha na área acadêmica é a exigência de produtividade, né, sem condições adequadas de trabalho. No exterior, isso envolve, muitas vezes, um suporte material, um suporte de trabalho, mas que o grau de exigência, de competitividade, o nível de publicação que você tem que ter é muito grande. No Brasil, se torna pior, porque a gente tem metas muito próximas dos países os países de ponta, mas a gente tem condições de trabalho muito piores. Né? E nesse contexto, como que fica a relação com o orientador? Por que ela é tão decisiva como a gente viu nos dados? Então, eu acho que isso envolve também uma certa mudança, porque nós temos um dos fenômenos que está em jogo nesse contexto contemporâneo que eu estava mencionando, é a crescente individualização, né, das problemáticas, né, e também uma massificação das relações. Né? Quer dizer, hoje em dia as pessoas se relacionam muito mais num âmbito massificado, né, onde a pessoa tem que individualmente, né,
lidar com seus problemas, né? A dimensão coletiva, a dimensão pública, a dimensão política e mesmo a dimensão humana, elas se perdem. Não é à toa que hoje a gente tem um outro aspecto muito interessante que está ligado a essa pauta, que é a questão da humanização, né? Nas relações de saúde, nos processos de saúde, né? E também nos processos de ensino, né? E o que é humanização? Humanização é lidar com o sujeito, né, de forma singular, né? Reconhecendo, né, as suas dificuldades, as suas angústias, dando tempo e espaço para que ela possa se elaborar. Então a gente tem uma relação massificada, onde o tempo para lidar e reconhecer as dificuldades das pessoas é reduzido e você exige resultados. Isso acaba fazendo com que a coisa fique individualizada naquele que é a relação imediata que o sujeito tem, que no caso é o orientador, né? E o orientador muitas vezes também está sobre essas mesmas pressões, sofrendo dos mesmos efeitos, né? E isso acaba produzindo um efeito que em psicologia social a gente chama de, né, de como que o masoquismo vai se ampliando, né, progressivamente, né? Você sofre, faz o outro sofrer, o outro faz o outro sofrer e vai criando um círculo vicioso em que um exige cada vez mais do outro, né? Então esse encadeamento da exigência é algo que acaba marcando a posição dos orientadores, né? Professor, infelizmente o nosso tempo está acabando. Esse é um tema importantíssimo que merece outras oportunidades de discussão aqui no Unesp Notícias. Então, eu agradeço mais uma vez a sua presença. Tá, ok, muito obrigado. Eu que agradeço, fico à disposição para outros esclarecimentos. E parabéns pela matéria, acho que ela é bastante relevante. O Unesp Notícias fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia ao longo deste ano e desejamos contar com sua audiência em 2019. Uma feliz noite de Réveillon para você e sua família. Tchau! Thank you.